Emoções. Infelizmente, para a maioria das pessoas, é um território desconhecido. Enquanto nascemos preparados para sentir e reagir a estímulos por meio de emoções, muitas vezes carecemos da facilidade de entender o que está acontecendo dentro de nós. Como resultado, podemos sentir que há emoções aprisionadas que não sabemos como liberar no presente, ou talvez emoções que não encontraram uma saída no passado. Emoções são reações que ocorrem em resposta a estímulos internos ou externos, uma forma pela qual nossos corpos mantêm o equilíbrio. Em outras palavras, emoções são um mecanismo do nosso corpo que serve para nos adaptar ao ambiente. Sua função principal é garantir nossa sobrevivência e bem-estar. Cada emoção aparece em situações específicas e carrega uma mensagem única que devemos prestar atenção. Nesse sentido, não podemos falar de emoções positivas ou negativas, como nos fizeram acreditar. Mesmo que existam emoções agradáveis e desagradáveis, todas são adaptativas e necessárias. No entanto, devido à falta de educação emocional necessária para entender nosso mundo emocional, nem sempre temos a capacidade de nos permitir sentir o que sentimos ou expressá-lo. Aprendemos o contrário: rejeitar certas emoções e fugir daquelas consideradas negativas. O ambiente nem sempre apoiou e validou nosso estado emocional, e como resultado, acabamos reprimindo o que sentimos. No entanto, as emoções não desaparecem, não importa o quanto nos esforcemos para suprimi-las. As emoções têm uma mensagem importante a transmitir e não irão embora até que sejam devidamente processadas. Quando uma emoção é suprimida ou não gerenciada, ela pode se tornar encapsulada, e é isso que chamamos de emoções aprisionadas. Não podemos discutir emoções sem considerar o corpo. Quando experimentamos uma emoção, ela desencadeia mudanças em nosso corpo, como um aumento da frequência cardíaca quando estamos com raiva, ou um desconforto no estômago quando nos sentimos enojados. Emoções são sentidas no corpo e expressas por meio dele. No entanto, emoções aprisionadas podem existir no corpo, não de forma literal, mas porque nossos corpos possuem memória. Eles registram tudo o que não processamos ou digerimos. Isso é o que é conhecido como somatização, a experiência de sintomas físicos, como tensão nas costas, dores de cabeça ou problemas digestivos relacionados a causas emocionais ou psicológicas, como ansiedade ou estresse, sem uma causa física aparente. As emoções servem como um meio de expressar e experimentar sentimentos em nossos corpos físicos. Os sentimentos em si não são entidades físicas, mas as emoções nos permitem transportar essas sensações não físicas para o mundo físico, nos permitindo senti-los e expressá-los em nossos corpos. É por meio do pensamento que expressamos essas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Nossos pensamentos permeiam cada célula do nosso ser, influenciando sua força e vitalidade. Nossas células podem perceber se nos sentimos bem ou mal, e com base nessa percepção, elas enfraquecem ou se fortalecem. Por exemplo, se você frequentemente critica os outros, isso pode refletir uma raiva subjacente em você. Da mesma forma, se você sempre busca a aprovação dos outros, pode significar que você tem baixa autoestima ou teme a rejeição, mesmo que não perceba. Sua mente subconsciente armazena esses pensamentos, mesmo os que você não tem consciência. Quando você constantemente experimenta estresse excessivo, raiva ou zomba dos outros, todas essas emoções acumuladas podem levar a conflitos profundos dentro de você. Isso, por sua vez, enfraquece suas células e o torna suscetível a diversas doenças, desde as mais leves até as crônicas. Curiosamente, as emoções também têm o potencial de curar doenças completamente. Inúmeros casos demonstraram pessoas com doenças crônicas experimentando recuperações notáveis ao transformar sua maneira de pensar e sua perspectiva de vida.
Uma razão pela qual as emoções ficam aprisionadas é devido a experiências de vida intensas, severas ou traumáticas que foram esmagadoras e afetaram nossa integridade e segurança. Essas experiências traumáticas e as emoções associadas a elas não puderam ser processadas adequadamente, então elas se tornaram encapsuladas ou congeladas como um mecanismo de proteção contra algo excepcionalmente doloroso. Você já sentiu emoções intensas com sintomas físicos, mas não conseguiu identificar ou entender o que estava acontecendo dentro de você? Essas emoções não digeridas permanecem dentro de nós, e como mencionamos anteriormente, as emoções não desaparecem. O corpo registra essas emoções não processadas, criando um backlog de experiências emocionais não resolvidas. A título de informação, caso não saiba, backlog significa pendências. Logo você vai entender o porquê de todas essas informações. Continuando com a narração. Essas informações permanecem armazenadas em nosso corpo como algo pendente, algo que precisamos terminar de processar. Esse backlog de emoções não processadas é semelhante a uma parte ferida dentro de nós, frequentemente referida como nossa sombra interna. Consiste em energia aprisionada, originada de experiências emocionais intensas que vivenciamos no passado. Essas emoções aprisionadas muitas vezes se manifestam como sintomas físicos, como tensão muscular, dores de cabeça, problemas digestivos e fadiga, entre outros. Muitos dos sintomas físicos que experimentamos estão relacionados a causas emocionais. Então, como liberamos emoções aprisionadas? Considerando que as emoções aprisionadas são encapsuladas devido à falta de gerenciamento emocional ou negligenciada por nós mesmos, a ideia é trabalhar em nossa consciência emocional, reconectar-nos com nossos corpos e as informações armazenadas dentro deles. Perceba que dissemos nossos corpos. Estamos nos referindo a todos os corpos além do físico. Continuando a narração. Isso nem sempre será fácil, porque essas emoções podem estar relacionadas a episódios difíceis ou traumáticos em nossas vidas. Além disso, elas podem ter permanecido escondidas por um longo tempo. Precisamos desenvolver nossa consciência emocional, o que envolve a capacidade de reconhecer, nomear, entender e regular nossas emoções. Também é importante entender a origem dessas emoções aprisionadas, em que situações ou momentos essas emoções não foram processadas. Precisamos levar em consideração o corpo físico, porque ele nos envia constantemente sinais ou mensagens que precisamos prestar atenção. Para liberar emoções aprisionadas, primeiro precisamos entender como elas se manifestam, seja por meio de sintomas físicos ou de emoções secundárias que surgem como substitutos da emoção original. Por exemplo, se você não pôde expressar tristeza quando era criança, ela pode se manifestar como raiva, quando na verdade você está triste. Precisamos observar nossos corpos, perceber as sensações que experimentamos e encontrar maneiras de focar nossa atenção no corpo, o que pode ser feito por meio de meditação, dança ou simplesmente reservando momentos no dia para prestar atenção aos nossos corpos. Uma vez que percebemos quais emoções estão aprisionadas e por que isso aconteceu, se foram invalidadas, negadas, ou se não tínhamos os recursos para processá-las devido a uma situação desafiadora ou caótica, é importante entender a função ou mensagem dessas emoções. Em seguida, precisamos permitir que essas emoções sejam expressas ou movimentadas, o que dependerá da situação e pode ser feito, por exemplo, escrevendo uma carta para a emoção aprisionada ou aquecendo-a por meio de atividades como dança, yoga, meditação ou outras práticas terapêuticas. Novamente, então, como curamos emoções aprisionadas? Quando falamos em cura, estamos nos referindo a lidar com uma ferida. Curar emoções aprisionadas é sobre reparar feridas emocionais. Essas emoções, muitas vezes, estão associadas a eventos em nossas vidas que foram dolorosos, porque nem sempre pudemos abordar esses eventos ou memórias.
eles podem se tornar persistentes, assim como uma ferida não tratada. Feridas emocionais podem piorar com o tempo. Para curar feridas emocionais e liberar emoções aprisionadas, precisamos de um processo semelhante ao tratamento de uma ferida física. Devemos entender o que causou a ferida, como proceder, limpá-la e auxiliar em sua cura. Um dos métodos mais eficazes para liberar emoções aprisionadas é a coerência entre a mente e o coração. O processo envolve direcionar essas emoções para o coração, pois o amor é a força mais pura e formidável que possui o poder de curar todas as feridas. Primeiro, precisamos reconhecer essas emoções e as sensações corporais que elas trazem. Devemos identificar o que estamos sentindo, onde isso está localizado em nossos corpos e qual parte está mais afetada. Esse processo pode ser facilitado fechando os olhos e explorando as sensações em nosso corpo. Comece fazendo uma varredura metódica em seu corpo para identificar o ponto focal da emoção. Esta etapa envolve identificar a área específica em seu corpo que experimenta os efeitos mais profundos desse estado emocional. Essa observação focada permite que você compreenda melhor a manifestação física da emoção e é um componente vital do processo de cura. No segundo passo, devemos nos desligar da emoção. Depois de identificar a emoção em seu corpo, observe como ela surge em você, mas faça isso de maneira objetiva, observando o processo de uma perspectiva mais ampla. Isso pode ser desafiador, pois requer evitar se envolver com as emoções e, simplesmente, observar como elas se comportam. Observe como elas se movem, como se manifestam, sem envolver sua identidade com essas emoções. Observe como as emoções se comportam como se estivesse observando um fenômeno natural, tentando entender sua mensagem, seu comportamento, sua função e complexidades. O terceiro passo é abraçar essas emoções e sensações corporais com amor. Evite se sentir mal ou culpado por experimentá-las. Em vez disso, aceite-as com amor. Se você souber o que desencadeia essas emoções, abrace também isso. Esse ato é semelhante ao amor inabalável de uma mãe por seu filho, independentemente de suas ações ou imperfeições. Ela reconhece que seu filho não é perfeito, mas seu amor permanece inteiro e incondicional. Envolva suas emoções com o amor incondicional, pois ele é a força mais poderosa de cura. Estenda esse amor a todo o seu ser e permaneça nesse estado pelo tempo que achar necessário. Integre esse método em sua rotina diária, tornando-o uma prática regular. Praticando consistentemente essas etapas, você gradualmente experimentará o efeito libertador que elas têm em seu bem-estar emocional. Com o tempo, torna-se mais fácil reconhecer, se desligar e abraçar suas emoções, levando a um relacionamento mais saudável e harmonioso consigo mesmo. Gratidão por assistir todo o vídeo. Se esta mensagem ajudou a você, se lembre de curtir, se inscrever e compartilhar com as pessoas queridas por você. Considere também apoiar ao canal Ascensão de Gaia. Aqui trazemos conteúdos diários, com a intenção de ajudar o máximo na sua trajetória espiritual. Se lembre de conferir os livros indicados pelo canal, que estão no primeiro comentário fixado. São uma das importantes fontes de inspiração para muitos de nossos vídeos. Tenha um ótimo dia. Gratidão e namastê.